o número de infartos no mundo está aumentando, principalmente em jovens. E vamos ver por quê, né? Então, na realidade, a gente vai falar do infarto do miocárdio. Para quem não lembra muito como é a anatomia, tudo começa com essa coisa azul aqui, ó, aqui em pé, no topo, chamado vena cava superior, que é a veia cava superior. Aqui o sangue volta do corpo inteiro. Então, eu tenho as veias das pernas, as varizes, as veias da cabeça, veias do braço, veia que a gente fura. Então, as veias são onde a gente fura para colher sangue ou para tomar chorinho. Aí todas as veias vão voltando e encontram uma veia só, como se fosse um tronco de árvore voltando para o tronco, né, os galhos. Essa veia única chama veia cava superior. Ela pega tudo que é do braço para cima. E aqui embaixo, em azul, tem a veia cava inferior, que pega tudo que tem do peito para baixo. Então, na realidade, estão duas árvores, imagina aquela árvore, que se encontram no átrio direito. Então, o átrio direito recebe a veia cava superior com sangue do braço, cabeça, e a parte de baixo, veia cava inferior. Aí cai no átrio. Do átrio direito para o ventrículo direito, tem uma portinha, que é a válvula tricúspide, porque ela tem 3 folhas. Essa válvula entra no ventrículo direito o sangue. Aí, o ventrículo direito recebeu sangue, ele estufou, ele dá uma pancada. Na hora que ele dá aquela batida, ele joga para essa área vermelha, esse tubo vermelho que é a artéria pulmonar. Então, ele basicamente recebe o sangue do corpo de cima e do corpo de baixo, e o ventrículo direito joga para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar divide em 2 ramos, pulmão direito e pulmão esquerdo. Aí, no pulmão, ela passa no pulmão inteiro, e esse sangue é um sangue venoso, é um sangue com muito CO2, pouco oxigênio. O glóbulo vermelho, ele está grudado de CO2. E ele gruda oxigênio e gruda CO2, está com CO2. Aí, quando você joga no pulmão, no alvéolo pulmonar, o sangue passa, aqui é o alvéolo, onde tem ar, o sangue passa por aqui e ele troca. O CO2 sai, o oxigênio entra. É o que, basicamente, a membrana do alvéolo parece um filme de celofane, uma bolha de celofane, uma bexiguinha. E ali o oxigênio entra no sangue e sai o CO2. Aí o que acontece? O sangue todo que está no pulmão não vai para o corpo. O sangue todo que entrou na artéria pulmonar, ele volta naquele esquema para encontrar um tronco só, que é a veia pulmonar. A veia pulmonar dá logo embaixo. A veia pulmonar, aí ó, o que acontece? A veia pulmonar já está mais tranquila, ela já pegou toda a parte do oxigênio. O que acontece? Ela joga dentro do aurícula esquerda, do átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo recebe sangue dos pulmões. Recebeu sangue do pulmão, tem uma outra válvulazinha, válvula mitral. E desce para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele é musculoso, dá para ver a faixa vermelha. Ele é musculoso, porque ele vai dar uma pancada para o sangue ir até a cabeça, até o dedão do pé. Então, basicamente, o ventrículo esquerdo ele é muito musculoso. Por isso que quem tem problema de pressão alta, ele sofre. Então, não é o coração que provoca pressão alta, mas é o coração que faz mais esforço porque a pressão das artérias está alta. Mas quem causa pressão é sempre o rim. Por isso que os remédios, se eu dou tratamento focando no rim, eu trato a pressão alta facilmente. Se eu dou tratamento focando no coração, habitualmente não dá muito certo, que é o que o pessoal da cardiologia adora fazer. Então, o coração não provoca pressão, mas ele é uma pancada boa. E na hora que ele dá a pancada, ele provoca, ele tem a resistência das artérias, que é a pressão arterial. Então, ele manda o sangue para a válvula aórtica, que é esse cano amarelo. Então, tem a válvula aórtica, e aí vai o sangue pela válvula aórtica. Aí ela divide em 3 ramos aqui para cima, que ela joga sangue para a cabeça. Então, quem primeiro recebe sangue é basicamente crânio. Na primeira pancada do coração, quem recebe sangue
É a cabeça. Por isso que qualquer coisa para o coração, a cabeça desmaia, o cérebro desmaia, porque faltou sangue. Ou, quando você tem um problema aqui, do choque anafilático, que você tem uma vasodilatação das artérias, o sangue não é suficiente para preencher as artérias, falta sangue na cabeça. E aí, desmaia. Então, basicamente, esse é o desenho do coração. Então, eu tenho, começando no átrio direito, eu tenho a válvula tricúspide, vem para o ventrículo direito, aí eu tenho a válvula pulmonar, que vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão, volta veia, com sangue já, aqui está veia pulmonar, está em cor roxa, mas é o sangue oxigenado, é o sangue com oxigênio. Entra no átrio esquerdo, válvula mitral e tal. Essas válvulas que podem ter doença, por exemplo, uma infecção de garganta, a criançada maltratada, criança com infecção de garganta tem que tratar para valer. Criança que tem sinusite tem que tratar para valer. Por quê? Porque essas infecções de via respiratória provocam circulação de bactéria, que nem infecção de urina, infecção dos rins. E a bactéria, quando fica circulando, ela adora comer essas coisinhas aqui, essas válvulas. Então, forma verruguinhas nessas válvulas. E aí você tem válvula com problema, sopro. Então, a maior parte dos sopros que a gente tem foi uma agressão de algum vírus, bactéria que caiu na circulação. Porque adora comer isso aqui. Então, vamos lá, próximo. Aqui já é um coração anatômico. Como é que estão as artérias? Quando o pessoal fala artéria coronária, tem um monte, um monte. Tudo bem que tem duas e aí começa a se dividir. Então, na realidade, eu estou vendo aqui, no centro, tem 3 buracos grandões. Esse do centro, dá para ver que sai dois tronquinhos de árvore. São as 2 artérias. Então, eu tenho a artéria coronária esquerda, aí eu tenho a artéria coronária direita, e aí as artérias vão se dividindo em artéria circunflexa, artéria vai bifurcando, formando raminhos pequenos. Quem infarta é ramo pequeno, geralmente aqui na ponta do coração. Coração é isso, essa ponta, aliás, está invertido a foto, né? É aqui na ponta, porque é onde tem mais ramo fininho. Onde tem ramo fininho, infarta mais fácil. Então, aqui já é uma imagem externa do coração. E aqui tudo bem, eu tenho uma ponte de safena. Então, aqui, hoje ninguém mais faz muita ponte de safena. Quero pegar uma veia safena e botar aqui, para poder trazer sangue da aorta para uma artéria que estava entupidinha. Aí, depois do entupimento, a gente faz a conexão, para que aquela parte, depois do entupimento, receba sangue. É basicamente a ponte de safena que tanto se usava. Quando infarta, o que acontece? Eu tenho uma rolha de sangue, no canto superior esquerdo aqui tem uma rolha de sangue. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu tenho uma rolha de sangue aqui, ó, que já era uma área que já tem um pouco de sujeira depositada. Todo mundo fala que tem placa de colesterol. É placa de sujeira, porque na realidade é aquela placa de gordura, de colesterol, tem farinha, tem açúcar, tem o que quiser ali. Aí vem uma rolha de sangue, pimba, enrosca. E aí você tem aqui embaixo parece uma forquilha em pé, roxa. Por que está roxa? Porque está faltando sangue, porque logo acima tem uma rolha de sangue que se enroscou numa parte que já tinha uma sujeira na parede. Ou seja, o calibre da artéria estava diminuído. Aí aquela parte abaixo morre, é necrose. Aí necrosou, é um infarto. Quanto tempo demora para morrer esse tecido aqui? Demora 2, 3, 4 horas. Por isso que o infarto, ou o derrame, né, quando a gente fala, mas o infarto, a gente tem que atacar, na dúvida, em 1, 2 horas eu consigo dar remédio, um diabo verde, para tentar derreter essa rolha que está aqui. Que aí são remédios anticoagulantes. Então, basicamente, o que é? Uma parede que já está suja, fica mais fácil um pequeno coágulo entupir. Aí você tem a área morta. Então, sempre é a mesma coisa, uma placa de aterosclerose, que não é o colesterol apenas, é uma soma de fatores. E aqui você tem, por exemplo, uma pessoa que já tem pressão alta e não está cuidando, as artérias estão tensas, estão contraídas. Então, aí a hipertensão arterial pega todas as artérias. E o coração
que tem que mandar sangue, ele tem uma resistência, então ele fica musculoso. Aqui é um coração musculoso. Então, esse músculo que está muito aumentado precisa de mais sangue. Mas as artérias coronárias estão sujas, porque geralmente esse cara é hipertenso, é gordo, não faz dieta, aí as artérias estão entupidas e ele está musculoso, querendo mais sangue. Ou ele vai fazer um esforço qualquer, falta sangue para esse músculo cardíaco aumentado. Então, basicamente, é a mesma coisa, a causa é uma só. Eu falo que doenças no Brasil e no mundo, a maioria é por entupimento. É falência do rim, amputação de pernas, derrame, infarto, é tudo a mesma doença. Então, essa parede que morreu, a gente pode tentar desentupir, botar um araminho lá dentro e puxar, que é a tal da angioplastia. Aonde tem mais infarto? Você pegar o coração, o mais comum é esse do meio aqui, que é na ponta do coração, que está em verdinho. Mas pode ter na parte posterior. E aqui do lado você tem o coração fatiado, mostrando a câmara do ventrículo direito com uma mancha verde, que é onde infartou. E tem a câmara do ventrículo direito, tem o ventrículo esquerdo. O esquerdo é o musculoso. Então, aqui é o infarto inferior, aqui é o infarto posterior. Então, aqui tem as regiões, dependendo de qual artéria entrou na história do entupimento. Então, qual entupiu? E é sempre assim, essa foto mostra bem isso. O problema é que quando você começa a depositar placa de sujeira, é porque a parede, isso que começa, o começo de tudo é aqui. Imagina esse desenho sem essa placa de sujeira amarela. Então, a artéria é como se fosse um vidro enrolado. É lisinho, é extremamente lisinho, que é para não enroscar nada. Agora, quem é que agride a artéria? Coronavírus agride a artéria. Tem vários vírus que dão endoarterite, arterite, inflama a artéria. Quando inflama a parede de dentro da artéria, queima, arranha, machuca, ali começa a ser um ponto de apoio para enroscar farinha, açúcar, gordura, colesterol, o que você quiser. E aí começa a depositar. Então, na realidade, o depósito de sujeira e de colesterol e de farinha não começou sozinho, começou porque alguém machucou, arranhou a parede da artéria. E é isso que ninguém entende. Por isso que eu falo muito do clínico, o médico clínico, e não o cirurgião, não o especialista. Por quê? Porque quando a gente fala de medicina geral, a gente vai sempre atrás da causa. Por que que tem muita placa nas artérias? E não é a artéria do coração, a artéria do dedão do pé, do cérebro, do rim, do fígado, todas as artérias estão com sujeira. Mas no coração, como só tem um, ele grita mais. Quem é que começa isso? Há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu peguei um dentista e falei, cara, eu estou vendo que os pacientes que estão pior aqui de parte circulatória são os caras que cuidam mal da boca. Naquela época a gente teve ideia, será que essas... Aí nós fomos pesquisar, as bactérias que tem na boca são tudo anaeróbio, é bactéria extremamente perigosa, é a bactéria pior que tem no hospital, anaeróbias. E tem na gengiva da gente. Se você não limpar os dentes, não caprichar no escovamento, tá. Resultado, saiu, comprovamos que má higiene bucal, com periodontite e tudo mais, banguela, o cara que é banguela perdeu o dente é porque tinha mau cuidado com o dente. Aumenta o risco de lesão na parede das artérias. Esse trabalho que a gente fez há muito tempo atrás, eu e um dentista, arrumou para esse dentista um emprego na New York University. Ele virou professor da New York só por causa desse trabalho. Hoje tem um monte de trabalho falando exatamente isso, que a saúde bucal aumenta infarto. Mas está todo mundo esquecendo, está errado. A saúde bucal, como a saúde da infecção do rim, como a saúde da infecção da garganta, ou seja, eu tenho que não ter infecção crônica, como a saúde do pós-Covid, eu vou ter um vírus, uma bactéria que está jogando na tubulação, no sangue, um produto corrosivo, que é ou a bactéria ou o vírus, ou um elemento produzido pela bactéria ou vírus. Então, eu tenho corrosão da parede de artérias em pontos isolados, geralmente nas bifurcações. E aí, ali eu criei um ponto de início de depósito de sujeira. Então, as pessoas ficam o tempo todo vinculando o infarto com colesterol.
É só para falar, para vamos vender remédio para colesterol. Mas a causa é muito antes. Então, eu sempre bati nessa tecla. É por isso que eu sempre bato. Eu preciso de médicos e não de especialistas que só sabem a parte deles. Aí o que, que acontece? Olha só. A gente tem aqui. Como é que era a idade de infarto? Tem infarto em criança de 2 anos? Tem. Tem infarto em criança de 5 anos? Tem. Tem infarto em criança de 10, 12 anos? Tem. Tem infarto em adolescente? Tem. E em jovem de 20 a 40 anos? É muito raro, não. É muito frequente hoje. Isso daqui mudou totalmente. Isso daqui era o que tinha 20 anos atrás. E os infartos maiores eram depois dos 40. Tá bom, era muito pouco frequente. O que aconteceu nos últimos 20 anos? As mulheres começaram a infartar no cérebro. As mulheres de 20 a 40, a primeira causa de morte nos últimos 10 anos é derrame. É a primeira causa de morte da mulher, que é um infarto cerebral, por causa de cigarro, obesidade, falta de atividade física, pílula anticoncepcional sem controle médico e sei lá eu mais o que tem. Mas, assim, as mulheres estão infartando no cérebro, mais do que no rim, no coração. Então, essa distribuição de 20 anos atrás mudou de 2 anos para cá. Porque o que aconteceu? Jovens de 15, 18 anos começaram a ter infarto ano passado. E foi uma das coisas que em maio, junho já tinha sido notado. O número de infartos cardíacos e derrames cerebrais aumentou 30% em jovens. E sempre a mesma coisa. A lesão é tá vendo a bifurcação? É na bifurcação que tem turbilhonamento do sangue. É na bifurcação que tem turbilhonamento do sangue, que tem vírus. É na bifurcação que tem turbilhonamento das toxinas de um vírus ou de uma bactéria. Então, é na bifurcação que eu tenho mais possibilidade de ter traumatismo da parede da artéria, ou da arteríola, ou da artéria fininha. E aí, um dia, vem uma rolinha de sangue causado pelo coronavírus, entope. Agora, por que jovem então está tendo? Então talvez eles já tenham sujeira? Não. Talvez no caso de jovem agora que está tendo tanto infarto, não tinham nem placas de aterosclerose visíveis. Talvez tivessem, mas não visíveis. Mas está tendo muita trombose, então está tendo muita rolha de sangue. E aí não precisa ter placa. A rolha é a rolha. A rolha por si só mata. O infarto sempre irradia para queixo. Tradicional é ombro esquerdo, ombro e braço esquerdo. É uma dor no peito que vai para o ombro e braço esquerdo. Mas a dor pode ir para o queixo, pode ir para as orelhas, para a mandíbula, a dor pode ir para o braço direito, a dor pode ir para a barriga, para a boca do estômago, e a dor pode ir para as costas, porque depende de aonde, de que lado está o infarto. Então, o desconforto no peito, desconforto no pescoço, dificuldade para respirar. E aí a irradiação depende da região do infarto. Por isso que pode, olha, no peito para cima, no queixo, no ombro esquerdo, no braço esquerdo, que é o mais tradicional, no braço direito, só no pescoço. Então, isso varia. Por isso que erram muito o infarto. Tem muito erro diagnóstico, né? O diagnóstico, muitas vezes, pelo eletro, não. Eu lembro, por exemplo, meu pai infartou 2 vezes com eletro normal. E eu lembro de vários pacientes, eu fiz muita época pronto-socorro, muito tempo pronto-socorro, que é onde deveria ter os melhores médicos. O pronto-socorro é onde não pode ter erro médico. E hoje, pronto-socorro é uma desgraça, mesmo nos hospitais chiques, é tudo moleque, sem visão de clínico. Aí você bota no pronto-socorro um monte de especialista. Eu sou cardiologista, eu sou anestesista, eu sou reumatologista, mas a maioria não caprichou no estudo da medicina. Então, o eletro só não faz o diagnóstico. É a clínica. Então, aí a gente vai ver o eletro, vai ver exames de sangue, ver as mudanças do eletro, a gente vê como é que é um coração. A primeira foto é um miocárdio íntegro, normal. A segunda foto é um infarto recente, incha. As células musculares ficam inchadas, que nem um jogador de futebol que levou um chute na coxa, o músculo incha. E aí, depois, o infarto mais antigo tem cicatrizes. Então, essa foto de baixo tem umas áreas brancas.
São cicatrizes, que nem cicatrizes do corpo, quando a gente costura uma cirurgia, fica uma cicatriz, né? Aqui, um balão de stent. O que é o balão? Você passa um cano dentro da artéria e lá dentro, esse cano tem uma pelezinha, que é uma bexiguinha. Quando você está na região da obstrução, você insufla com uma seringa aquela bexiguinha para ela dilatar, para ela quebrar, para ela dar umas trincadas naquelas placas de gordura. É óbvio que tem um risco, porque pode trincar, rachar a artéria. Se rachar a artéria, é uma emergência da emergência da emergência. Por isso que se faz angioplastia numa sala cirúrgica pronto para abrir o peito, porque se o cirurgião não tiver uma mão boa, não tiver uma boa experiência, por isso que eu falo, um bom médico tem 20 anos de carreira de janela. Um bom cirurgião que eu conheci, ele tem 20 anos de experiência. O cara recém-formado, ele é mais aventureiro, ele vai que vai, que vai, que vai. Então, demora para ter mão. Então, passar a angioplastia não é tão simples assim, mas tirou a ponte de safena da jogada. Porque vai lá com a angioplastia, dá uma dilatadinha, joga um antiagregante, um anticoagulante e melhora. E tem o stent, que do mesmo jeito que você vai com uma sonda pela perna ou pelo braço até o coração, até a artéria, você tem que entrar, seguir um caminho de rato, vai buscando. Imagina entrar no esgoto da tua casa e procurar um encanamento de tudo quanto é lugar. Você vai ter que achar os buraquinhos e ir entrando. Aí, quando você chegar naquele lugar que você quer, esse catéter tem dentro dele um arame apertado, que nem bob de cabeça de mulher de antigamente, aqueles bob de cabelo, espremidinho. Aí você solta, ele abre. Então, o que ele faz? Ele abre e o calibre dessa mola que abriu depende da artéria. Então, o cirurgião, quando está lá vendo, ele vê qual é a artéria, qual é o calibre provável, e aí ele joga um stent lá, que é uma mola que abre. Tem que tomar anticoagulante o resto da vida, porque isso vai facilitar as plaquetas grudarem e formar um trombo aí. Então, tem que estar anticoagulado. E aí eu tenho, basicamente, como é que é? O cateterismo entra com a mangueirinha, põe um fio, solta o stent, fica uma minhoquinha lá dentro, um arame lá dentro. Então, é muito fácil. O coração é a coisa mais fácil que tem. Eu sempre falo, se fosse importante, tinha dois. Tem um só porque não é para dar nó. Agora, se eu fico jogando sujeira no sangue, a sujeira no sangue vai entupir, né? E o grande problema do coração ainda é o cigarro. Mas aí juntou pílula, porque o pílula com obesidade é ruim, falta de atividade física é ruim, tem que cuidar. E obesidade em todo mundo, né? Então, se a gente sabe da origem, então é cuidar das infecções, prevenir infecção, e não pode ter infecção que volta. Ah, eu tive infecção de urina, voltou. Ah, eu tive infecção do dente, voltou. Ah, eu tive infecção da garganta e voltou. Então, tem alguém tratando pela metade, né? É aí que entra o problema. Em qual médico você foi? Você foi num geral, você foi num mais um, né? E tem gente que fica bravo quando eu critico, mas é verdade, cara. Eu valorizo o clínico que sabe medicina. E os especialistas, eles são importantes, de vez em quando eu preciso deles. Mas o especialista hoje virou o top de tudo. Então, o Brasil é um campeão de diplomados com especialidade, mas não tem médico. A gente tem a grande falta de médico hoje no Brasil, né? E vai piorar, lógico. Então, é isso daí.